Ok, meus amigos, olha só. Eu agora vou avançar com vocês para que a gente veja um crime contra o patrimônio muito importante para a área federal, que é o crime do artigo 168-A do Código Penal, crime de apropriação indébita previdenciária. Primeiro, deixa-me só fazer uma observação relevante, né? Claro que podem existir outros crimes que vão para a área federal, eu já disse isso no nosso encontro anterior. Então, por exemplo, pode ter furto na área federal? Claro. Roubo na área federal? Claro. Mas é como eu disse no nosso último encontro. Em tese, todos os crimes podem ser da área federal, né? Até os crimes mais improváveis, né? Os crimes menos críveis, um estupro, por exemplo, pode acontecer a bordo de um navio, de uma aeronave, e a gente tem crime federal, por exemplo. Crimes contra a vida podem ocorrer também contra funcionário público federal em razão de sua função, isso é crime federal. Então, esses crimes podem ser federais, sim. No momento, nós estamos optando por aqueles que são exclusivamente federais, para que depois a gente traga aqueles que são preponderantemente federais, mas não exclusivamente federais. No momento, o objetivo aqui é falar daqueles que são exclusivamente federais. Entre esses que são exclusivamente federais, então eu repito, a gente vai falar aqui agora do artigo 168-A, crime de apropriação indébita previdenciária, já aparece aí na tela para você. Mas antes, eu vou tecer algumas considerações aqui sobre esse crime do 168-A. Artigo 168-A, então, crime de apropriação indébita previdenciária. O que é que a gente tem a dizer sobre esse crime? Primeiro, que como o próprio nome indica, é uma modalidade específica de apropriação indébita, uma modalidade mais específica. E o que é apropriação indébita propriamente dita, que é um outro tipo penal? Vou falar da apropriação indébita, que em regra é crime estadual e não federal, mas vou falar da apropriação indébita propriamente dita, que está no artigo 168, para a gente compreender com mais facilidade esse, que é do 168-A, tá? Vamos lá, meus amigos. O que é que nós temos aqui em relação a essa situação, tá? O que é que nós temos aqui em relação a essa situação? O que nós temos aqui é o seguinte, veja só, né? O que nós temos aqui em relação a esse tema é o seguinte, tá? Artigo 168, apropriação indébita. Quando é que a gente tem apropriação indébita? É um crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça. É um crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça. Tá? Na apropriação indébita, o criminoso, que é o apropriador, ele obtém a coisa alheia móvel, né? Ele obtém a coisa alheia móvel, ele obtém a posse ou a detenção legitimamente. É importante que se faça essa ressalva. E depois de obter a posse ou a detenção legitimamente, aí eu vou escrever aqui na tela, né? Por enquanto eu estou falando só do 168, tá? Não é o 168-A ainda. Depois de obter a posse ou a detenção da coisa legitimamente, aí o criminoso passa a agir com o animus rem sibi habendi. O que é o animus rem sibi habendi? Seria a intenção de haver a coisa para si. Animus é intenção, rem é uma variação de res, né, que é coisa, sibi é o pronome reflexivo, é, o para ser, é a ideia da reflexividade, né, o para si, e o habendi é do verbo haver, haver no sentido de apropriar-se, de assenhorear-se, tornar-se dono, né, tornar-se proprietário. Então, animus rem sibi habendi é a intenção de haver a coisa para si, é a intenção de se apropriar da coisa, de assenhorear-se da coisa, de tomar a coisa como dono. Então, imagina você que eu vou estudar para um determinado concurso e peço a um amigo um livro emprestado. Esse amigo me empresta o livro, ou seja, eu obtive a posse do livro, obtive a posse da coisa legitimamente. Obtive a posse da coisa legitimamente depois que a coisa está comigo, depois que eu já sou possuidor da coisa, aí um belo dia eu digo para mim mesmo, não vou devolver. Então, neste caso, eu passo a agir com a intenção de haver a coisa para mim, eu passo a agir com esse animus rem sibi habendi, com essa intenção de me apoderar da coisa, tá? Tudo bem. Então, aí eu consumo o 168, que é o crime de apropriação indébita. E quando é que eu tenho um 168-A? Veja que eu ainda não estou dizendo que no 168-A vai exigir o animus rem sibi habendi. A gente está falando apenas do 168, que é a apropriação indébita, para a gente entender o tipo penal do 168-A. O 168-A é o seguinte, né? Vou colocar aqui na tela para vocês. No 168-A, o que a gente tem? A gente tem um crime, meus amigos, que envolve contribuição previdenciária.
contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária, você vai lembrar agora comigo lá dos seus estudos de direito tributário, a contribuição previdenciária tem caráter tributário. Né? Contribuição previdenciária é uma contribuição destinada ao custeio da Seguridade Social e que, portanto, se enquadra ali na categoria de contribuições especiais e, portanto, é a modalidade de tributo. Né? Lá, direito tributário, a gente lembra que tributo é imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Entre essas contribuições especiais, a gente tem essas contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. E Seguridade se divide em Previdência, Assistência e Saúde, e aqui eu estou falando de uma contribuição destinada à contribuição da Previdência. Então, contribuição previdenciária. Então, você vai lembrar comigo aqui brevemente de uma ideia básica ali da contribuição previdenciária, quando eu tenho uma relação de empregado e empregador. Então, veja, vamos imaginar a hipótese em que o sujeito é empregado. Quando ele é empregado, nós sabemos que o empregador ele vai pagar a contribuição na sua parcela, a parcela que é dele, empregador, que é a chamada contribuição patronal. Então, quem paga é o empregador. E quem paga a contribuição do empregado, obviamente, é o empregado, não é o empregador. Só que o empregador ele é o responsável tributário do empregado. Significando dizer que este empregador, ele pega do salário do empregado e ele repassa para o INSS. É por isso que lá no salário do empregado, né, lá no contra-cheque do empregado, o olerite, né, que é mais conhecido como contra-cheque, lá no olerite do empregado, então vem o salário bruto e vem lá as retenções. Entre essas retenções a gente tem também do imposto de renda, né, mas a depender do caso, se tiver pensão judicial já é retido e destinado lá ao pensionado, né, mas o que nos interessa no momento é apenas a contribuição previdenciária e aqui eu estou partindo do pressuposto de que o sujeito é um segurado ali do INSS, tá? Segurado obrigatório por ser empregado. Então, ele recebe lá X e vem lá o desconto de Y, tá? O que é aquele desconto? Significa que o empregador dele reteve do salário dele e repassou para o INSS. Então, aqui seria a situação na qual eu tenho o empregado como contribuinte e eu tenho o empregador como seu responsável tributário. O responsável tributário. O responsável tributário ele não tem a relação direta ali com o fisco, mas ele fica encarregado de pegar ali o tributo e repassar para o órgão de arrecadação. O órgão de arrecadação aqui é o INSS. A capacidade ativa tributária é da União, mas para execução, para cobrança, para arrecadação ali é com o INSS, né? Se bem que depois com a Receita do Brasil, claro que a execução hoje não tem mais como existia antigamente os auditores especificamente do INSS para cobrança e os procuradores do INSS para fazer a execução. Existem os procuradores do INSS, mas a cobrança hoje é feita pela PFN, né? A Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas o que nos interessa aqui no momento é que, então, o responsável tributário, que é o empregador do meu exemplo, claro que a relação empregado-empregador veio aqui apenas como exemplo, então o empregador, que é o responsável tributário do meu exemplo, ele pega a contribuição do empregado e ele repassa para o INSS, tá bom? O que é o crime de apropriação indébita previdenciária do artigo 68A, meus amigos? É essa situação em que o responsável tributário, ele pega a contribuição lá do contribuinte e ele não repassa para o órgão de arrecadação, ele não repassa ali para o ente arrecadador. Então, por isso que é apropriação indébita, por isso que ele está se apropriando daquilo que ele tem a posse, mas que não é dele. Então, aqui nessa situação, ele pega para si, ele toma para si e ele tem a obrigação de repassar a quem de direito e ele não repassa. Por isso que a lei, o legislador chamou de apropriação indébita, mas uma apropriação indébita previdenciária justamente por ter essa natureza relacionada à contribuição destinada ao custeio da Previdência. Então, agora que a gente trouxe essa ideia básica, né, aí a gente parte para a análise do artigo 68A. O que a gente tem, então, no 68A, meus amigos? Olha só. No 68A, então, a gente tem aqui o seguinte, veja bem, então a gente tem apropriação indébita previdenciária, está escrito aqui, e aí a gente tem o seguinte, olha só.
deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Então, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal e convencional. Então, o que a gente tem aqui nesse crime, né? Nessa situação? Então, a gente percebe de uma forma bastante clara essa hipótese em que a gente fala desse tipo de crime. A gente fala aqui particularmente desse crime do artigo 168A. Avançando então aqui em relação a ele, o que é que a gente tem sobre esse aspecto, né? Veja que primeiro ponto relevante é a gente compreender que o Supremo Tribunal Federal já há muitos anos, veja que esse crime foi criado no ano 2000, né? Está escrito aí, incluído pela lei número 9983 de 2000, né? Então esse crime, ele não está no Código Penal desde o seu nascedouro, né? Desde 1940, ele é muito recente quando a gente pensa que o Código é de 1940, mas quando a gente para pensar, já são 20 anos, né? Ele só é recente quando a gente para pensar que o Código já tem 80, né? O Código é de 1940, já tem 80 anos. Mas, efetivamente, né, enfim, né, já são 20 anos desse crime. E já foi questionada a constitucionalidade desse crime no Supremo Tribunal Federal. Porque já houve quem dissesse que isso aqui era inconstitucional por ser prisão por dívida. E o Supremo disse que não é prisão por dívida, isso é crime. Porque o que é proibido constitucionalmente é a prisão civil por dívida. A Constituição ressalva lá, a gente sabe, o depositário infiel e o devedor voluntário de alimentos, e a gente sabe também que o depositário infiel tem toda aquela questão relacionada à Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que é o Pacto de São José, que na prática, então, o depositário infiel também não é cabível mais a prisão civil. Mas o fato, meus amigos, é que, então, prisão civil só se fosse o devedor de alimentos, e aqui o Supremo disse, não é aqui a gente não está falando de uma hipótese de prisão civil. Aqui o sujeito não é preso pela dívida, o sujeito é preso pela fraude. Porque se o responsável tributário ele não fizesse a retenção do salário do empregado, ou melhor, a relação empregado-empregador, lembrando, é apenas citado aqui como exemplo, né? Se o responsável tributário não fizesse ali, não retirasse ali do contribuinte, ele não praticaria crime. Seria um ilícito de caráter tributário, porque ele tinha a obrigação de reter e repassar. Se ele não reteve e não repassou, então ele não praticaria crime, seria mero ilícito tributário. Mas se ele reteve e não repassou, aí eu tenho uma apropriação indébita. Então, é legítima a criminalização dessa conduta, disse o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não estamos falando de mera punição por dívida, estamos falando de uma criminalização legítima. É legítimo que a lei considere essa conduta como criminosa, porque a conduta não está criminalizando meramente a dívida. Esse é um ponto fulcral. Outro ponto extremamente relevante, e eu quero encerrar esse bloco, cujo prazo está se esgotando, para voltar no próximo bloco pegando o gancho disso. Outro ponto extremamente relevante é: o Supremo Tribunal Federal, para a caracterização desse crime, não exige o dolo específico, o chamado animus rensibi habendi. É necessário que exista o dolo, mas não necessariamente esse dolo específico, o animus rensibi habendi. A gente volta daqui a pouquinho, pegando o gancho dessa informação e voltando com isso. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.